Então, quando a gente vai falar da história do Brasil, certo? Nós estamos falando desse contexto que é o mundo moderno, certo? Aquilo que nós já já estamos falando, certo? É daquele contexto em que essa chegada do, do, dos europeus, no caso dos portugueses, ao Brasil, né, que ele está relacionado, tá bom? E aí vocês verão, né, com Oswaldo, com mais detalhes, esse processo das grandes navegações e tal, enfim. Então, tudo isso vai estar vinculado lá com Oswaldo, mas que tem vinculação, obviamente, com a chegada dos portugueses aqui no nosso território, tá bom? Então, óbvio, né, que há uma vinculação dos portugueses, né, com esse processo, porque os portugueses, eles, junto com os espanhóis, eles foram pioneiros, né, nesse processo das grandes navegações. Então, isso são coisas que vocês vão ver com Oswaldo. Vou falar um pouquinho de Portugal, né, que não tem como a gente deixar de falar. Então, basicamente, Portugal, que faz parte ali da Península Ibérica, teve uma influência muito grande ali dos... Esperem um pouquinho, pessoal. Entre. Ele vai ter... Então, vai ter uma influência muito grande dos árabes, que durante muito tempo é módulo... Cadê que eu disse para vocês? Agora, ai, deixa eu pegar aqui o livro. Pronto, aí, o William já colocou. Né? É porque aqui, como eu não tenho um livro, né, eu estou pegando pelo módulo, certo? Então, então, Portugal teve toda essa influência lá dos muçulmanos, que acabaram desenvolvendo um processo, né, de navegações que culminou com a chegada aqui no continente americano. Então, os espanhóis foram os primeiros oficialmente a chegar, né, em 1492. A gente lembra toda aquela história lá de Colombo. Inclusive, sobre Colombo, tem um filme muito bom, não tem na Netflix, infelizmente, mas vocês acham facilmente no YouTube, que é 1492, A Conquista do Paraíso, certo? Então é muito bom esse filme, que fala justamente da chegada dos espanhóis aqui no continente americano, certo? Então, e os portugueses, eles estão também nesse contexto aí das grandes navegações, de vir aqui para o continente americano, e oficialmente, né, Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil em 1500. Né? Então, 8 anos depois da chegada dos espanhóis, os portugueses também chegam aqui no novo continente. Né? Dando a impressão... Espera aí um pouquinho, pessoal. Desculpa. Dando a impressão que chegaram aqui ao acaso e tal, mas a gente lembra que quando, né, eles firmam o tratado, a Bula Intercoetera, e já sabendo, né, provavelmente que existia o Brasil, eles refazem o acordo e estabelecem o Tratado de Tordesilhas, estendendo um pouco mais os domínios no continente. Né? Então, assim, eles expandem lá, enfim. Então,
oficialmente, como eu disse, 21 de abril de 1500, os portugueses eles chegam aqui no Brasil. Então, um ponto que é importante, deixa eu só colocar aqui o slide para vocês, certo? É que quando a gente fala desse processo aí de colonização, de ocupação territorial do Brasil nesse período, então nós falamos de dois períodos. Um que alguns, tá, chamam também de período pré-colonial. Deixa eu anotar aqui, porque se alguém quiser anotar, então deixa eu mudar a cor da letra. Então, ó, entre entre 1500 e 1535, esse período é chamado de pré-colonial, certo? Então, esse período também é chamado de pré-colonial. E por que é chamado de esse período aí de pré-colonial? Tá? Isso Porque era antes de é importante. Portugal se firmar Tanto aqui antes dentro. da chegada oficial dos portugueses, em 1500, certo? Quanto esse período podem ser chamados de período pré-colonial. Por quê? Porque, de fato, os portugueses só vão se preocupar em colonizar, ou seja, em ocupar o território brasileiro, de fato, a partir por volta de 1535. Então, esses 30, 35 primeiros anos, não houve essa preocupação em ocupar o território brasileiro, tá? Durante esse período, como é que funcionava então? Então, nós tínhamos durante esse período, deixa eu colocar aqui, 1500 até 1535, tá? Então, que é o período colonial, nós temos algumas características. Então, a primeira delas, o que é que vocês acham que se explorava no Brasil aí durante esse período inicial? Qual era o Pedras produto? preciosas. Qual o primeiro grande produto explorado no Brasil? Pau-Brasil. Ou cana-de-açúcar. O pau-brasil, pessoal. Acertei a Então, primeira. foi o primeiro produto de fato a ser explorado aqui no território brasileiro, certo? Qual a mão de obra utilizada? Indígena. Os indígenas. Vamos, pessoal. Só estou ouvindo um grilo, só estou achando cri, cri, cri. Os E indígenas. aí, quem cuidava dessa Oxi. extração, quem fazia essa extração do pau-brasil? Eram Os os escravos indígenas. Os africanos? indígenas. Os indígenas, professor. Espera aí, então acho que tá bugado. Oxi. Espera aí, viu, pessoal? Acho que meu... Que Eu brisa acho do que caralho. Espera aí. Fala agora, Luciano. Ítalo e eu estávamos dizendo que foram os Indígenas, indígenas. professor. Bugou aqui o meu som. Que droga. Oxi. Eu acho que era por isso que o senhor não estava ouvindo a gente. Enfim. Mas é exatamente isso, os indígenas. Foi mal, é que acho que deu algum bug aqui no meu som, no áudio. Mas vocês estão me ouvindo, óbvio, né? Estão me ouvindo tranquilamente. Então deixa eu colocar aqui mais uma vez. Então, ó, período pré-colonial, 1500.
1535. Então, nós tínhamos o pau-brasil, certo? Utilização de mão de obra indígena, certo? E aqui o sistema era baseado em feitorias, certo? Então, é basicamente isso, é essa estrutura que a gente vai ter nesse período que nós chamamos de pré-colonial, tá? Então, exploração do pau-brasil, a utilização da mão de obra indígena para isso e o estabelecimento de feitorias. E aí vamos explicar ponto a ponto. Então, primeiro, por que Portugal, né, diferente da Espanha, que a Espanha já começa a dominar, a invadir os territórios, né, logo no início da colonização? E por que Portugal não fez isso? Aí vamos entender o contexto. Portugal estava muito vinculado ao comércio com o Oriente, né? Então, assim, o comércio com o Oriente ele era extremamente lucrativo. Para vocês terem ideia, a primeira viagem lá, né, que os portugueses fazem para o Oriente, dando toda a volta no continente africano, chegando até a Índia e voltando, os caras lucram 3.000%. Então, com lucro de 3.000%, para que danado os caras vão estar preocupados com o pau-brasil? Então, era melhor focar os investimentos, desculpem, focar todo o esforço lá para o Oriente. Não é que o pau-brasil não desse lucro, dava, né? Só que Não chegava não nem era um perto. lucro tão grande quanto as especiarias que vinham do Oriente. Então, era lucrativa, era uma atividade lucrativa, mas não tão lucrativa, certo? Então, o pau-brasil, né, que era explorado devido à tinta, né, que era extraída dele, que era um vermelho muito forte e, e que era, né, valorizado na Europa. E a utilização de mão de obra indígena, e principalmente através de trocas, certo? Então, era assim O famoso normalmente que se escambo. estabelecia essas relações com os indígenas. Normalmente se colocava os caras como sendo um bando de besta que trocava o trabalho, né, o corte do pau-brasil por miçangas, por espelhos. Existia isso? Sim, né? Mas eles trocavam muito mais por ferramentas, lembrando que os indígenas aqueles ainda estavam, né, se pegássemos uma lógica de desenvolvimento, eles ainda estavam no Neolítico, né? Eles não tinham chegado ainda à idade dos metais, eles não dominavam os metais ainda. Então, tipo, ferramentas de metal eram muito mais efetivas para eles do que ferramentas feitas de pedra, né? Então, por isso que eles trocavam muito por ferramentas, certo? E, tipo, eles podiam trocar por miçangas, né, por essas coisas? Sim, mas vamos entender que para os caras isso é uma especiaria, isso é algo valioso. Aí a galera fica tirando onda dos indígenas, mas o que que os portugueses, o que que os europeus iam buscar lá no Oriente? Tempero, roupa, né, tecido. Então, tipo, também, entre aspas, né, coisas triviais, coisas bestas, né? Mas, infelizmente, é colocado normalmente ali os indígenas como sendo bestas e tal, né? É porque é aquela questão, são coisas que eles nunca Mas haviam é visto. mais por conta dessa situação. E o que eram as feitorias, tá? Antes, espera um pouquinho, pessoal. Então, ó,
antes do estabelecimento de se colonizar de fato o Brasil, os portugueses eles estabeleciam essas feitorias. Então, basicamente, o que eram as feitorias? Eram estruturas que eram criadas para quando os portugueses vinham aqui, eles tinham lugar onde armazenar madeira, tudinho, né? Uma estrutura para poder pegar o que eles precisavam, né? Porque eles não só vinham, eles tinham que ficar um tempo aqui para depois voltar com o pau-brasil para a Europa, né? Então, é nesse contexto aí. Então, as feitorias, se a gente for fazer uma analogia bem grotesca, seria o equivalente a, tipo, uma casa de praia. Você não mora lá, mas, tipo, quando você vai para praia, é um lugar onde você vai ter uma estrutura para dormir, para se alimentar, enfim. Então, é um lugar que você vai ficar temporariamente. Então, era assim que eram as feitorias, certo? Então, nesse período, tá? Não havia essa preocupação de vir aqui para o continente para ficar, né? O objetivo deles aqui era vem, se estabelece para poder explorar o máximo possível e retornar, né? Então, era assim que funcionava esse período, tá? Do período pré-colonial. Eu estou falando por quê? Porque já caíram no Enem questões sobre feitorias, né, sobre esse período e tal. E as pessoas acabaram se enrolando porque não sabiam que de fato eram as feitorias. E aí a pergunta que eu faço é: por que durante esse período não se utilizava a mão de obra escrava africana? E aí eu vou pedir para que vocês digitem, né? Porque já que eu não estou ouvindo-os. Bom, então vamos lá, né? Não sei se tem alguém digitando, mas enfim. Então, basicamente, se alguém estiver digitando, tem aí uma opção no chamada levantar a mão. Aí você bota que aí eu vou saber que você está digitando, tá? Que eu não estou ouvindo. Que é assim, cadê? Acho que naqueles 3 pontinhos, aí você tem lá como levantar a mão. Mas basicamente é o seguinte: o pau-brasil, como eu disse para vocês, ele era lucrativo sim, mas ele não era lucrativo ao ponto de compensar a utilização de mão de obra escrava africana, que era muito cara para a exploração, certo? Outra coisa, os caras não iam vir para cá explorar e depois eles iam fazer o que com os escravos? Né? O que, que eles iam fazer com esses caras? Então, isso era outro problema, tá bom? Então, por isso que são essas as principais características aí do período que a gente chama de pré-colonial, tá bom? E aí, falando de fato da colonização. Então, como eu falei para vocês, volta. Essa colonização não começa imediatamente após a chegada, como eu disse para vocês, inicialmente tem esse período ali do período pré-colonial, né? Então, em virtude disso, os caras não se ocupam inicialmente do território. E outra coisa, quando se vocês tiverem a oportunidade e quiserem assistir o filme aí, recomendo muito. Você vai ver que Colombo ele vai e ele visita várias ilhas lá
ali da América Central, que é onde ele chega, né? E ele percebe que em algumas dessas tribos eles manipulavam ouro, né? Então, tipo, o interesse, obviamente, dos espanhóis foi muito alto. Por quê? Vamos lembrar, nesse período, e vocês vão ver isso com mais detalhe, é o período do mercantilismo. E quais são as características ali do mercantilismo? A gente tem balança comercial favorável, metalismo, pacto colonial, né? Ou também chamado de exclusivo colonial, são as principais características ali dessa política, né? Mercantilista, certo? Então, por isso que não começou. Por quê? Porque os portugueses, quando eles chegam aqui em 1500, né, Cabral e tal, quando eles entram em contato com os primeiros nativos, eles não percebem esse manuseio do ouro, né? Então também faz com que eles não se interessem tanto inicialmente, tá? E, como eu disse, os portugueses estavam muito envolvidos com o comércio das especiarias do Oriente, que era muito mais lucrativo do que o pau-brasil. Então vejam que o contexto econômico, social, não favorecia o estabelecimento dos portugueses aqui na América, né, naquele momento inicial, certo? E tem uma série de fatores que a gente vai falar daqui a pouco que vai fazer com que eles procurem se estabelecer aqui no território onde hoje é o Brasil, né? Então, eles estavam focados lá, eles já tinham ocupado alguns territórios na África, porque lembra que havia o medo, né, também de navegação e tal, enfim. Então, eles navegavam sempre ao longo da costa africana, davam toda a volta nela, até chegar ao Oriente, né? Então, diante disso, eles passaram a estabelecer algumas colônias no continente africano, certo? E, como eu disse, o único produto aqui no Brasil, né, que era interessante ali para a exploração era o pau-brasil, né, que recebe esse nome por conta da tinta vermelha extraída dele, que se assemelharia a um pau, né, a uma madeira em brasa, né? Por isso que pau-brasil. Brasil vem de brasa, certo? Então, continuando. Então, ó, eles, né, como eu disse para vocês, vão estabelecer essas feitorias, a construção de feitorias, que eram lugares, né, basicamente uma estrutura que eles criavam para quando eles vinham explorar, que era um modelo que eles já tinham utilizado na Ásia, né, no Oriente, era o que eles estabeleciam, né, tipo, entre aspas, muito semelhante, seria um entreposto comercial. Então, vou lá, vou estabelecer ali uma base, né, para poder comercializar com eles. No caso aqui, não era comercialização, né, era exploração de pau-brasil. Então, aqui é um mapa do litoral brasileiro, né, à época, ali por volta do início do século XVI. E aí você percebe, né, que você vai ter umas figuras aqui portuguesas, mas você vai ter os indígenas como se estivesse trabalhando aqui para eles. Só que os portugueses começaram a perceber que essa negligência que eles estavam, né, com que, na verdade, eles estavam tratando o território brasileiro, fez com que despertasse o interesse de outras potências europeias, né, para explorar e invadir o território. Vamos lembrar que o Tratado de Tordesilhas, simplesmente Portugal e Espanha chegaram entre si e disseram, ó, daqui para cá é meu, daqui para lá é teu. Desconsideraram todos os outros países, as outras grandes potências europeias.
Os caras simplesmente desconsideraram. Então, é em virtude disso que, principalmente, os franceses começam a invadir o território brasileiro. Né? Por volta de 1520, eles, desculpa, 1550, eles invadem onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Chegam a fundar lá a França Antártica, só que são expulsos pelos portugueses, né? E vêm aqui para o Nordeste, ficam ali também na região de São Luís, onde posteriormente são expulsos também, e depois eles vão para onde hoje é a Guiana Francesa. Então eles vão indo cada vez mais ao norte, tá? E vão estar focados também lá na América do Norte, junto com a Inglaterra, né? Que eles vão disputar onde hoje é o Canadá, na Guerra dos Sete Anos, né? Disputando zonas de colonização, tá? Entre Inglaterra e França, lá na América do Norte. Tá? Então, assim, Portugal começou a perceber que, de meio, olha, ou eu ocupo o território ou vou acabar perdendo de alguma maneira. Né? Então, para tentar solucionar essa situação, Portugal resolveu estabelecer aqui no Brasil um sistema que eles já utilizavam em outras colônias suas. Só que eles nunca tinham utilizado em um território tão grande quanto o território brasileiro. E aí, a solução foi justamente o estabelecimento das capitanias hereditárias. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Isso. Depois a gente vai mostrar lá o mapinha. Então, ó, era uma saída, era uma solução muito importante e uma saída muito inteligente da coroa portuguesa. Então, ó, 12 capitães donatários, capitães hereditários, receberam 14 capitanias em 15 quinhões de terra, ou seja, espaços de terra. Uma delas tinha 2 quinhões de terra, tá? E 2 capitães receberam, né, 2 capitanias. Um detalhe, tá? É que assim, a capitania, ela não, o território, ele não é do capitão. Ele tem o direito de uso e de exploração e de defesa da terra. Ele recebe uma carta, que é o foral, e nesse foral tem os direitos e os deveres do capitão donatário. E ele vai poder explorar da maneira que ele quiser, ele vai criar impostos, enfim, né? Mas em oposição a isso, ele vai ter que proteger o território, né? E pagar um imposto caso se produza algo à coroa portuguesa. Né? Então, para a coroa portuguesa é uma beleza. Por quê? Eu estou dizendo, ó, toma ali um território, tu vai produzir algo, tu vai se preocupar em proteger o território e eu vou ficar aqui de boa só lucrando. Mas qual era a vantagem que esses capitães donatários eles teriam então? Né? Eles teriam lucro do que eles produzissem, tá? Sim, e eles poderiam, né, porque eles recebiam, vamos fazer uma analogia, digamos que uma cidade fosse uma capitania hereditária. Então, tipo, o cara não tinha condições de explorar toda a cidade. Então, o que é que ele fazia? Ele doava lotes menores de terra, que eram as chamadas sesmarias. Então, tipo, eu não consigo explorar a cidade inteira, então vou dividir em pequenos lotes, que seriam os bairros, e vou doar para algumas pessoas. Lembrando que as pessoas não são donas da terra. A dona da terra é a coroa portuguesa, mas elas têm o direito de exploração. Mas o capitão donatário poderia passar, né, para outras pessoas, certo? O direito de exploração daquela terra. Então, veja como é que funcionava esse sistema das capitanias hereditárias. Era um sistema hereditário, ou seja, cada lote de terra daquele, cada quinhão de terra daquele, passaria de pai para filho, seria uma coisa hereditária, né?
E, como eu disse, né, eles vão receber o foral que vai estabelecer suas regras lá de estabelecimento nessas localidades. E assim era opa, foi mal. O território brasileiro durante o período das capitanias hereditárias. Então, ó, o Maranhão estava dividido aqui em dois pedaços, né? O primeiro e o segundo quinhão. Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, de onde fazia parte, onde hoje é a Paraíba. Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, aí vem Santo Amaro e vem o outro São Vicente e Santana, um restinho lá embaixo, né? Então, ó, aqui é o Tratado de Tordesilhas, né, que separava para cá Portugal, para cá Espanha, né? Então, estava dividido assim o território brasileiro. Então, assim, isso aqui foi como foi dividido inicialmente o Brasil. Só que teve uma série de problemas, porque, tipo, teve gente que nem veio para o Brasil, recebeu a terra e não veio. Teve gente que recebeu a terra, mas não conseguiu ocupar por conta dos nativos, dos indígenas, enfim. Então, assim, o sistema de capitanias hereditárias no Brasil, ele acabou se mostrando extremamente falho, extremamente problemático, né? Então, assim, na prática era uma coisa interessante, o custo seria praticamente nenhum para o governo português, mas que na prática não funcionou. Em virtude disso, que a gente vai ver na próxima semana de aula, né? O governo português teve que criar uma série de estratégias para poder driblar esses problemas enfrentados. Por quê? Porque de todas essas capitanias hereditárias, só duas de fato vigoraram, só duas deram lucro, só duas funcionaram, que foram as capitanias de Pernambuco e de São Vicente, que é onde hoje é São Paulo. Nenhuma outra funcionou, tá? Então, depois vai ser criado o governo geral para tentar se solucionar esses problemas aí enfrentados, beleza? Então, pessoal, a gente começou aqui a, a falar hoje sobre as capitanias hereditárias, né? Sobre essa estruturação do Brasil, né? Desde o processo de colonização. Então, a gente sai daquele mundo europeu e começaremos agora a falar um pouco da história do Brasil. Então, como é que o Brasil estava, né? Como é que o Brasil foi formado, o que se estabeleceu nesse momento aí do Brasil, tá bom? Então, que é quando o Brasil, não é que o Brasil não existisse, existiam os indígenas, enfim, mas quando ele passa, entre aspas, a existir para o mundo europeu, tá bom? Então, por hoje, tá? A gente fica aqui, beleza? E na próxima semana nós continuamos, tá bom?